Fala galera, tudo bem? Gente, eu tô aqui no carro, resolvi gravar esse vídeo pra vocês. E esse vídeo foi pedido, viu? Esse vídeo vai falar sobre a transcrição de casamento aqui em Portugal. Roda a vinheta que eu vou falar pra vocês qual foi o passo a passo que eu fiz. Bom, vamos lá. Como eu tinha casado no Brasil, a gente não casou aqui. E, na verdade, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha certeza que a gente teria que fazer a transcrição de casamento aqui em Portugal, tá? E quando eu cheguei aqui, que eu liguei no CEF, que eu fui agendar, inclusive vai sair um vídeo sobre o CEF, a mulher falou pra mim que teria que estar com a transcrição de casamento em mãos pra pedir a residência como cônjuge, né, como esposa de cidadão lá no CEF, tá? Então, a gente correu e foi pesquisar onde a gente poderia fazer essa transcrição de casamento. Então, gente, nós fizemos a nossa transcrição de casamento na Conservatória de Registro Civil de Seixal, tá? São várias conservatórias. Pelo que a gente pesquisou, não precisa agendar. Você vai lá bem cedo, porque é uma fila enorme, são poucas senhas. E aí você pega lá a senha, espera, informa a pessoa que você vai fazer, que você quer fazer a transcrição do casamento, que foi realizado no Brasil. E aí, o que você vai precisar levar, tá? Quais são os documentos que eles vão pedir? Vão pedir o assento de nascimento do português, né? No caso do meu marido, que é o cidadão português. O assento de nascimento, gente, nada mais é que a certidão de nascimento. Então, o assento de nascimento do português, a certidão de nascimento do estrangeiro, né? Eu, no caso, atualizada, tá? Com menos de 6 meses. E a certidão de casamento. A certidão de casamento, gente, não precisou ser atualizada, tá? Eu trouxe a certidão de quando a gente casou, que foi em abril do ano passado, e eles aceitaram mesmo assim, tá bom? Agora tem uma observação muito importante. A certidão de nascimento, gente, ela precisa estar averbada com o seu casamento e com a alteração do nome. Então, se você adquiriu o sobrenome do seu marido, precisa constar lá no verso essas duas averbações, do casamento e do sobrenome, porque senão eles não fazem, tá? E o que aconteceu? Quando eu vim no Brasil, eu trouxe a minha certidão de nascimento atualizada, porém eu não me atentei à averbação, que fica atrás do documento. Eu não me atentei. O que aconteceu? O cartório que eu casei não passou para o cartório que eu fui registrada que eu casei, então minha certidão não estava atualizada. E aí eu tive que pedir para minha mãe lá no Brasil ir até o cartório, falar pra eles que tinha que averbar, né? Aí o cartório que eu casei ligou pro outro, passou a informação, aí colocaram na minha certidão, minha mãe pediu uma nova certidão averbada, apostilou, tá? Com apostilamento de AIA, que é um apostilamento, uma identificação que eles colocam nos nossos documentos de um acordo entre alguns países para que o nosso documento do Brasil seja válido aqui em Portugal, tá? Então você precisa apostilar essa certidão, né? No caso, minha mãe mandou apostilar e mandou aqui para Portugal em 10, 12 dias, se eu não me engano, essa certidão chegou. E aí voltamos à conservatória, levamos a certidão, aí sim, a mulher olhou meu passaporte, né? Mas só olhou, me devolveu. Ficou com a minha certidão de nascimento atualizada, o assento de nascimento do meu marido e a certidão de casamento. E aí ela marcou, tá? Isso foi, se eu não me engano, em fevereiro. Só que, gente, demora, tá? Então, se atentem aí pra já fazer esse processo assim que chegar em Portugal. Ou se o seu marido ou a sua esposa já estiverem aqui em Portugal, eles podem fazer sem você, só levando o documento, tá? Então, não precisa os dois estarem presentes, pode ser um só. E aí, essa pessoa vai lá, leva os documentos. A pessoa que trabalha lá, né, na conservatória, ela vai conferir os documentos e tudo. E aí ela vai ficar com esses documentos e vai marcar um dia pra você voltar lá na conservatória pra conferir se tá tudo certo e pra pagar, tá? Aí a gente foi, acho que no início de fevereiro, eu dei uma chorada lá pra mulher porque ela falou que só tinha data pra maio, só que o meu agendamento do CEF era no dia 30 de março e eu teria que ter a transcrição antes. Então eu dei uma chorada, aí ela me encaixou lá uns 5 dias antes do meu agendamento do CEF e aí marcou um horário. Aí o meu marido foi, eu não precisei ir dessa vez, o meu marido foi sozinho, ele conferiu, pagou 120 euros, tá? Então, gente, custa 120 euros, tá bom? Eu tinha visto na internet 280 euros, já tava surtando, e aí quando chegou lá é 120. Aí ele pagou 120 euros e ela alertou ele pra uma coisa. Essa transcrição de casamento, esse documento vai ficar no CEF. Então ela falou assim, olha, se vocês quiserem ter uma cópia, é bom vocês já
pedirem outra aqui, a gente dá 2, né? Tem que pagar, custa 20 euros. E aí você já leva 2, porque uma vai ficar no CEF e depois, se precisar pra alguma coisa, vocês vão ter que vir pedir. Então ele já falou, não, então já me dá 2. Então ele pagou 120 euros da transcrição de casamento, mais 20 euros da cópia da transcrição, tá? Da outra transcrição, que na verdade não é cópia, porque tem que ser timbrado, todo lá nos conformes lá, então não é só tirar uma cópia, tá? Por isso que foi 20 euros. Então ele pagou esses 140 euros. Deu ok lá, conferiu tudo certinho, a mulher perguntou algumas coisas pra ele, conferiu as datas. E aí, isso foi no dia 25, na sexta-feira. E aí ontem, hoje é dia 29, tá, gente, que eu tô fazendo esse vídeo. E aí ontem eu fui lá só retirar. Então ela marcou, né, na sexta-feira quando ele foi, ela escreveu lá. A partir do dia 28 às 14 horas, aí eu fui, cheguei lá, só falei, olha, eu vim retirar minha transcrição de casamento, entreguei o papel pra ela. Ela conferiu, me deu o assento de casamento, que eu vou deixar aqui, uma fotinho pra vocês, que é bem simples, é igual o assento de nascimento do Renato, tipo, não tem nada demais. Não é que nem no Brasil, aquele papel desenhado, bonito, não. É um papel simples, só timbrado e tal. E aí ela me deu as 2 cópias e falou que uma ficaria no CEF, então uma eu vou levar pro CEF e uma vai ficar com a gente em casa caso a gente precise, tá? Então, gente, olha, esse processo todo a gente demorou... Março... A gente demorou 1 mês e pouco, mas geralmente demora mais, tá? A mulher foi bem camarada de encaixar a gente, porque eu falei que eu tinha agendamento no CEF. E eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu não quero ter que reagendar. Mas se programem pra fazer com antecedência, porque pode demorar mais, sim, tá bom? Então é isso, gente. Eu tentei ser bem breve no meu relato, né, de como foi feita a minha transcrição de casamento. E depois que eu for no CEF, depois que chegar meu documento, né, se der tudo certo, que vai dar, se Deus quiser, eu trago pra vocês um vídeo bem detalhadinho também de como foi o meu passo a passo de agendamento, a ida no CEF, como é que foi tudo certinho, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário, ou se você quer ver algum outro conteúdo, alguma outra documentação aqui, deixa aqui embaixo. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, um beijo! Voltei aqui só pra lembrar vocês que essa é a minha experiência, esse é o meu relato. Pode ser que seu processo seja diferente ou tenha alguma diferença, e aí deixa aqui pra mim nos comentários de como foi, pra que a gente possa saber o que pode acontecer eu e outras pessoas que forem aí fazer o processo.